Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, estamos de volta para o último jogo do dia, pelo menos por enquanto, se não aparecer algum jogo relâmpago aí para a gente transmitir, entre a Renata, o nick dela no jogo é Peace on Earth, e o Paulo, o nickname dele é Wolverine. Wolverine. Então, Renata contra Paulo. Tem dois estilos muito diferentes, né? A Paula joga, a gente viu o jogo dela essa semana já contra o Marcos. Ela coloca muito bem bola nos cantos, consegue achar muitos ângulos, é uma jogadora que não é muito agressiva, é mais de troca de bola. E o Paulo é cadeirante e joga num estilo muito agressivo, batendo forte na bola dos dois lados, principalmente no backhand. Ele tem uns backhands fundos, assim, que ele bate rápido na bola, a bola sai reta. Então, vamos ver quem consegue impor o seu próprio estilo, né? Daqui a alguns segundinhos a gente vai dar um pulinho já lá na sala para ver se os jogadores já estão prontos. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho aqui. A Débora, namorada do Paulo, é isso? Muito bom. Já tem torcida pro Paulo aqui, hein? Será que vai ter torcida para Renata também? Débora, se o áudio estiver bom aí, imagem, tudo, você me avisa, tá? Se tiver alguma coisa estranha, você me avisa, por favor. Vai me dando feedback aí, pessoal do chat. Vai dando feedback aí se precisar, se tiver que mudar alguma coisa aí para ficar mais confortável para vocês. Vamos entrar ali na sala, ver se eles já estão prontos. Pra mim. É. Ups, o que aconteceu aí? Boa tarde, meus amigos. Tudo. Uhum. Falei, não abri o microfone. Vamos de novo. Agora sim, boa tarde, meus amigos. Tudo Boa bem com tarde, vocês? Vá. Boa tarde, Rádio. Tudo jóia? Maravilha. Já estamos ao vivo. Pode sem pressa nenhuma, pode começar a hora que vocês quiserem. Melhor bom. de 5 jogos. Se precisarem de Ok. alguma coisa, eu estou por aqui. Bom jogo, Ótimo. divirtam-se. Obrigada. O computador ali Obrigado. assistindo. Se quiser começar, me fala, tá? Vou achar um Vamos lá, ângulo então. interessante. Deixa só rapidinho secar o óculos, tá meio embaçado. Fique à vontade. Vamos lá. Assistir esse jogão aí. Tem tudo para ser um jogo muito equilibrado. Conheço bem os dois jogadores, porque eles já fizeram vários treinos comigo. Inclusive com o Paulo tem uma série de vídeos aqui, de 6 vídeos, sobre tênis de mesa paralímpico em realidade virtual. Vocês podem acompanhar ali no canal também toda a trajetória do Paulo desde o início, os primeiros treinos e tal. E a Renata começou a treinar comigo recentemente também. Renata que mora lá nos Estados Unidos, já faz muito tempo, e tá aí tentando se aperfeiçoar no tênis de Bora. mesa. Vamos lá, então. Boa Bom sorte, tá? jogo. Vocês vão perceber o Paulo mais agressivo, tentando acelerar mais a bola. E a Renata tentando achar ângulos, né? Para conseguir vencer. Olha a Renata indo para ataque, que orgulho. Eu falo orgulho porque a gente tem trabalhado isso nessas primeiras aulas com ela. E ela, lógico, quando você aprende uma técnica nova é difícil, né, de aplicar. E ela já conseguiu aplicar logo no começo ali um forehand um pouco mais rápido. Essa é a característica da Renata, de jogar bolas no canto. E contra o Paulo, isso pode ser extremamente eficaz pelo fato do Paulo ser cadeirante, né? Então, bolas no canto, para ele, fica logicamente mais difícil de alcançar. E foi muito legal porque as pessoas não sabem disso, mas vou contar uma conversa que eu tive com a Renata hoje. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: Poxa, eu já joguei com o Paulo, assim, né? Jogo casual e tal. E eu sei que ele é cadeirante e tal. Como que eu faço? Porque o jogo da Renata é todo baseado em colocar bolas no canto, né? E ela vai ter que fazer isso se ela quiser ganhar, né? E a gente teve uma conversa ali hoje que ela estava preocupada em ser o mais justa possível no jogo contra o Paulo, né? E eu expliquei para ela que ela tem sim que colocar bolas no canto quando ela tiver dúvida, né? Quando ela tiver oportunidade, quando ela tiver ângulo para isso,
porque é o jogo dela, né? Mas eu falei que no lugar dela, eu não sacaria direto para o canto da mesa, né? Eu tentaria fazer o saque sair pela linha de fundo, porque é isso que acontece num jogo entre cadeirantes, né? E é exatamente o que ela está fazendo. É um fair play enorme aí da Renata, né? Não sacando para o canto contra o Paulo. Depois tudo bem jogar para o canto, porque os próprios cadeirantes usam esse tipo de estratégia, né, para vencer o ponto, colocar as bolas no canto, né? E ela tá super, super preocupada em fazer um jogo mais justo possível, é o que está acontecendo. Só que ela leva uma desvantagem, lógico, porque o Paulo acelera muito, né? O Paulo está acelerando muito forte essa bola desde o início, já Muito ganhou o boa. primeiro jogo. Bora. Vamos lá. Começam imediatamente o segundo jogo. E a Renata, essa característica, né? Achando ângulos ali, cortando diagonais mais curtas para tentar ganhar o ponto. Essa é a característica principal dela. O que o Paulo tem que fazer para evitar é manter a bola funda, né? Porque se o Paulo tentar diagonais mais curtas, abre ângulo, como ele fez agora, né? Agora ele fez com sucesso. Mas esse tipo de jogada abre ângulos para a Renata também jogar para o canto, como ela tentou agora, né? Então o Paulo tem que manter o jogo um pouco mais fundo, mais no centro da mesa, usando no máximo diagonais longas, porque se ele tentar diagonal curta, é provavelmente tudo que a Renata precisa ali para conseguir angular essa bola. E a Renata precisa sobreviver a essas bolas rápidas do Paulo, né? Que realmente é difícil. Ele pega, logicamente, muito próximo da mesa, mas esse é um tempo de bola que é difícil de jogar contra, né? Essa bola quase que de bate-pronto, né? Tira o tempo do adversário. Esse saque rápido do Paulo também é uma coisa que ele tem que usar bastante, porque se ele usar qualquer tipo de saque médio mais curto, a Renata é muito habilidosa, ela pode achar um ângulo difícil ali e colocar a bola e fazer o ponto. Por enquanto, o Paulo não achou, o Paulo não está encontrando muita dificuldade. A Renata está encontrando um pouco mais de dificuldade de controlar as bolas do Paulo, que são rápidas, né? Vamos ver se ela consegue achar aí o tempo dessa bola. Mais uma vez atacando de forehand a Renata, saindo um pouco da zona de conforto dela, né? Acelerando, de novo acelerando, mas o Paulo conseguiu fazer um bom bloqueio. O Paulo é um jogador muito mais experiente, né? Não tanto no VR, mas na vida real, né? Ele joga todos os campeonatos já há alguns anos, todos os campeonatos nacionais e estaduais. Tem muita experiência em torneio, conseguiu resultados ótimos esse ano, né? Ganhando Paulista. É um jogador muito forte na classe 4 do tênis de mesa paralímpico. Um novato na música. Olá! Uma aula virtual depende muito. Eu não gosto muito de falar preço na internet, porque senão daqui a pouco alguém assiste esse vídeo daqui a um ano e o preço mudou e, né? Mas ele é um preço muito compatível com uma aula particular normal que você faça com algum treinador num clube na vida real, né? Muito bom. Boa. Eu costumo atualmente, né? Nós estamos em agosto de 2025, né? As minhas aulas têm 60 minutos de duração. A gente pode negociar um valor para 90 minutos também, mas normalmente 60 minutos é o suficiente porque é aula particular, rende muito, né? E aulas avulsas, R$ 150, aulas mensais, 450 por mês, o que baixa um pouco o Muito bom. valor, né? Good job. Legal, isso. Você também. Boa, boa. Bora, bora. E Vamos lá, vamos lá. Boa, tô começando o terceiro jogo. E falando de aulas ainda, e tem planos mais em conta para 2 ou 3 vezes no mês, né? Na semana, né? 2 ou 3 aulas na semana, pagando mensalmente. Tem planos que as aulas ficam mais baixas ainda, na casa de 80, R$ 85 cada aula. Depende do número de vezes que você faz por semana, né? Esses são os preços para
jogadores do Brasil, tá? Eventualmente aí jogadores da América do Sul também. Para o pessoal lá do outro lado do mundo, hemisfério norte e tal, o pessoal que tem uma moeda mais valorizada que a nossa, aí é um outro valor, bem mais alto, tá? Então, se você for brasileiro ou morar aqui na América do Sul, a gente consegue, a gente faz esse preço mais em conta, né, em reais e não em dólar. Enquanto a gente fala aqui, o Paulo está conseguindo ainda. Toda vez que a Renata faz esses ataques de forehand, ela consegue ser bem sucedida, né? Boa sorte ali, a Renata. Bolinha na rede. Essa bola espetada assim de backhand do Paulo é muito boa no cantinho da mesa ali. Você vê a Renata se desculpando ali que fez um saque muito na ponta, mas na verdade, lógico, existe um fair play pelo Paulo ser cadeirante, mas o- não existe regra no tênis de mesa não paralímpico, né, digamos assim. Então ela pode sim sacar nos cantos o quanto ela quiser, ela não está fazendo isso por um fair play, né? Acabou? Ainda não, falta mais um set. Se eu ganhar, acabou. Se você ganhar, continua. Desculpa, aqui veio um negócio na minha tela aqui, estranho. Bora. Como é legal, né? Essa interação entre os jogadores. Você vê o Paulo tá no estado de São Paulo e a Renata tá lá na Flórida, nos Estados Unidos, e eles jogam como se tivesse um dentro da sala do outro, né? Essa é a maravilha do tênis de mesa virtual. A gente acaba fazendo tantos amigos de fora do país. É tão legal isso. Olha que bola bonita do Paulo acelerando, né? A gente tem trabalhado bastante esse movimento de aceleração do pulso dele, né? Por cima da bola. Olha os ângulos que a Duas Renata igual. encontra. Pois é. Esses ângulos que a Renata encontra, assim, nessas diagonais curtas, ela é muito perigosa. É porque a bola do Paulo realmente é muito rápida e ela está encontrando dificuldade. Mas se você dá tempo para ela jogar com bolas um pouco mais lentas ou bolas mais curtas, ela acha esses ângulos com muita facilidade. Nossa, o Paulo não está dando chance, está acelerando muito, né? E isso é importante para o jogador, para ele entender que o estilo de jogo dele vai funcionar bem contra alguns jogadores, mas não tão bem contra outros. E é por isso que a gente tem que aprender todo o conceito básico, todas as regras, os movimentos básicos e dominar todos eles o máximo possível, mesmo que não seja a sua estratégia principal, mas pelo menos saber se virar neles, porque se você pega um jogador num estilo que fica difícil para você, você tem como Ótimo. dar um jeito. Legal, Boa, ótimo jogo. Obrigada. Obrigado. Valeu. Parabéns. Obrigado, valeu, valeu. Muito bom, muito bom. Muito bom jogo, pessoal. Bom jogo. Renata, lembra que eu te falei nas nossas aulas que é importante atacar e aprender golpes novos que a gente está trabalhando, justamente para jogar contra jogadores no estilo do Paulo, que jogam muito rápido e muito funda a bola. Então fica muito difícil para Sim, você fazer o seu jogo de colocação de bola contra uma bola muito rápida fica. e muito funda. E toda vez que você atacou, e eu até comentei aqui, eu falei, nossa, que orgulho, ela deu umas batidas de forehand fortes e tal, que é o que a gente Verdade. tem trabalhado. Toda vez que você fazia isso, você criava dificuldade para o Paulo. Então, aprender golpes novos é extremamente importante quando a gente está começando esse treinamento, né? Por isso que eu insisto tanto com você, como eu insisti também com o Paulo, várias bolas, né, que a gente Uhum. treinava usando mais a pulso em cima da bola no lado do backhand e tal, e ele está fazendo isso Uhum. já muito melhor do que no começo do ano. São coisas que a gente tem que aperfeiçoar, mesmo que não seja parte da nossa estratégia principal, né? A gente tem que aprender Uhum. esse básico, porque numa situação Sim, dessa, era importante que você atacasse cada vez mais, botando pressão, porque se deixar o Paulo jogar assim, ele acelera muito rápido, né? Faz muitas bolas Uhum. fortes. ele joga umas bolas rápidas e baixas, então às vezes é Exato. difícil pra gente, né, bater daquele jeito.
daquele jeito que precisa, Aham. né? É, E outra coisa, ele coloca bastante spin na bola, né? Coisa sim, que eu não tô tão acostumada a retornar. Aham. Mas foi exatamente. Uma, ótimo, foi uma ótima experiência, obrigada. uma coisa que eu reparei no jogo dela, ela joga mais em cima da mesa do que eu ainda. Então ela É, deslocava Sim, bastante as bolas no é, cantinho, as bolas principalmente daqui eu não alcanço, que bom. mas É, ela desloca e tá bem em cima, tipo, o shop block dela é muito bom, é, mas, mas tem é. que realmente atacar mais, porque você tem bastante potencial no jogo, eu vou trabalhar melhorar mais o ataque, porque no a meu defesa ataque você com tem o Vlad. bastante. É. Muito bom, É muito isso, bom. é O isso Obrigado Vlad aí. pelo vai me jogo. ensinar bem. Tá bom, Gente, então. Obrigada, parabéns pelo viu? jogo Valeu, aí. valeu. Obrigado por me deixar Obrigado. transmitir. Obrigada a Tamo você, junto, Vlad. valeu. Obrigadão todos, tá? Tchau, Boa tchau. noite. Abraço Obrigado para Tchau. pelo vocês. Até jogo, breve. valeu. Tchau. Até, Até. tchau. Pessoal, foi para conta o último jogo de hoje, até que se prove o contrário. O Paulo aí, enquanto o Paulo era favorito, né? Porque tem mais experiência no tênis de mesa, né? E a Renata, apesar de jogar no virtual já há um tempo, ainda tem muito ajuste técnico para fazer. O Paulo é um jogador mais sólido, né? Nesse momento. Mas é aquilo que o Paulo falou, a Renata tem muito controle de bola, tem muito potencial, tem uma mão boa, né? Consegue colocar bolas em ângulos difíceis e tal, tem tudo para crescer muito nos próximos campeonatos. Aí, quando vocês assistirem jogo da Renata, provavelmente ela já vai estar jogando diferente do que vocês estão vendo nesse, né? E tem mais jogo ainda por aí, né? A gente tem essa fase de grupos até o domingo da semana que vem, até o dia 31 de agosto. Então, todos esses jogadores voltam para jogar todos os jogos do grupo. São de 5 a 6 jogos, cada um tem que fazer nessa fase de grupo. E aí, em setembro, os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final das suas respectivas categorias, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda. E obrigado mais uma vez por vocês acompanharem a transmissão. A gente se vê daqui a pouco. Amanhã tem jogo, inclusive. Deixa eu ver até o horário do jogo para passar já para vocês. É, um novato na música. Cara, vale muito a pena investir, respondendo sua pergunta, que essa não foi na verdade uma pergunta, né? Foi, né? O que me perguntou o que eu acho, agora que eu vi tudo. Eu acho que vale muito a pena dependendo dos seus objetivos, tá? Porque jogar no virtual ele é muito mais barato que no real, é muito mais barato. O que você gasta no virtual é o óculos, lógico, que é um investimento inicial caro, né? E aqui no Brasil a gente paga o dobro do resto do mundo por causa desse monte de imposto que infelizmente a gente tem que pagar. Mas vai custar aí, sei lá, entre 4 e 5 mil reais, talvez, um óculos de boa qualidade, mais um head strap, que é essa estrutura para ter uma bateria extra e fixar o óculos melhor na cabeça, porque o que vem de fábrica não é muito bom, então vale a pena investir nisso também. E um adaptador de raquete, para você segurar a raquete como se você segura na vida real, ao invés de segurar só o controle do jogo, que é um controle desconfortável, não te dá tanto recurso, né? Então tudo isso junto fica na casa de mais ou menos uns 5 mil reais, comprado aqui no Brasil, logicamente, né? Se você conseguir comprar lá fora, vai cair pela metade esse preço praticamente. Mas vale a pena, assim, depende. Por exemplo, essa é uma discussão longa, né? Vou tentar ser breve aqui, mas tem o lance do dinheiro, porque imagina, só para você jogar uma etapa de campeonato nacional, mesmo que seja numa cidade mais ou menos próxima da sua, você tem viagem, né, passagem, você tem é, hospedagem, a inscrição dos torneios, que é muito cara normalmente, tem que pagar taxa anual para a Confederação Brasileira também. Tudo isso colocando no papel, às vezes em um ou dois torneios no ano, você já gastou mais do que os 5 mil reais que você teria que investir no óculos virtual. E uma vez que você comprou o óculos virtual, você vai pagar entre 20 e 30 dólares para comprar o jogo e não precisa pagar mais nada para o jogo nunca mais. E você joga enquanto o seu óculos durar. Se você, né, cuidar direitinho do óculos, ele vai durar de 2 a 4 anos aí com tranquilidade. Conheço gente que tem óculos há 4 anos e está funcionando perfeitamente. Então, fica muito mais barato. Sem contar
que na vida real você tem que se deslocar até o clube, às vezes diariamente, ou 2, 3 vezes por semana, né? E tudo isso tem custo, né, de tempo e dinheiro para você ir até o clube, pagar a mensalidade do clube, pagar às vezes um treinador particular, que mais que tem? Borracha, raquete, tem que trocar com regularidade, né? Quanto custa uma boa borracha hoje em dia, uma boa raquete, né? Um conjunto de madeira e duas borrachas hoje vai sair facilmente aí acima de R$ 600, mas bem fácil, né? Posso estar muito desatualizado, talvez saia, mas dependendo do material que você compra, sai fácil para mais de R$ 1.000 e você tem que trocar as borrachas com frequência, comprar cola. Então, tudo isso é gasto, né? E que no virtual você tem um gasto inicial, mas depois não tem mais nada, né? Eventualmente alguma manutenção, se um controle der problema e quebrar e tal, eventualmente, se você cuidar bem, normalmente não precisa. Então, acaba sendo muito mais barato. Mas depende muito dos seus objetivos, porque o tênis de mesa virtual hoje em dia, ele não tá tão consolidado ainda. Nos próximos anos vai consolidar mais. A gente teve o Mundial na Suécia, Mundial oficial da Federação Internacional de Tênis de Mesa ano passado. Vai ter Olimpíadas, de esportes virtuais na Arábia Saudita em 2027. Isso já está confirmado também. É possível que a ITTF faça ainda mais campeonatos mundiais, ou talvez promova algum tipo de pan-americano, campeonato europeu, oficial deles, né? Até como classificatória para os Jogos Olímpicos de 2027 na Arábia Saudita. Então, mas ainda está muito no começo, né? Nós somos os pioneiros, na verdade. Nós somos, apesar de já existir essa tecnologia e existir torneios já mais ou menos há pouco mais de 4 anos, né? Desde que começou a pandemia, provavelmente. Eu comecei há 2 anos e meio atrás. ah, Ainda não está tão, né? Ainda tem muitos jogadores, mas ainda é muito povo mais casual, né? Jogadores de competição ainda não são tantos. Tende a crescer muito, né? Então, se você, dependendo da idade que você tem, dependendo do seu objetivo, é muito interessante o tênis de mesa virtual por ser mais barato, por ser mais confortável, você joga do conforto da sua casa, né? Ou às vezes alguns clubes, como alguns clubes já têm, por exemplo, você pode ir no clube do Citar em São Paulo, você pode ir no Motirô, você pode ir no clube do Léo Arata, lá vai ter uma boa internet para você jogar partidas de torneio, para fazer treinos em realidade virtual, se você não tiver muito espaço para jogar na sua casa, por exemplo, né? Então isso já está crescendo muito, de certa forma, aqui no Brasil. E, e a tendência é crescer cada vez mais, né? Mas é isso, a gente tem que pensar muito nos objetivos, porque, por exemplo, se você é uma pessoa nova e tem o objetivo de chegar numa seleção brasileira, está treinando, talvez o virtual te atrapalhe até, né? Talvez complemente, dependendo do que você faça, mas você precisa de muito tempo de mesa física, de treino no clube, com adversários bons e tal, e viajar para jogar todos os torneios, senão você não vai crescer no tênis de mesa real. Mas, se você é uma pessoa que já não tem essa pretensão, né, ou não tem o talento suficiente, que é o meu caso, por exemplo, né, eu estou com 47 anos, tentei quando era adolescente o máximo que eu pude, treinava todos os dias, várias horas por dia, para tentar chegar num alto nível de seleção brasileira, nunca consegui chegar, fiquei sempre ali no meio da tabela, fui um jogador mediano, e no tênis de mesa virtual eu tenho agora um mundo que se abre, onde eu posso jogar com pessoas do mundo todo, jogar campeonatos internacionais sem precisar gastar dinheiro. Então, depende do que você quer. O virtual é realmente uma excelente opção, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês antes da gente fechar. Então, o novato na música está falando aqui que tem um ano no Real, no tênis de mesa real, né? Num clube aqui perto, gasta R$ 300 por mês para ter acesso ao clube e 2 aulas semanas em grupo. Você entende? Então, quer dizer, se você pega isso, por exemplo, em um ano, já dá quase o preço, né? Já dá R$ 3.600 aí, já dá quase o preço só em mensalidade do clube, né? Para você fazer aula em grupo. É, Se você parar para pensar, né, aulas em 2 a 3 vezes por semana, você vai acabar pagando aí 80, R$ 85 por aula em média, né, fechando um pacote 2, 3 vezes por semana. Então vai acabar sendo, talvez fique lógico mais caro, mas você não tem todos os outros gastos e você está fazendo aula particular, né? Infelizmente no virtual a gente ainda não consegue fazer aula em grupo, né? Mas dá para fazer aula em duas pessoas ao mesmo tempo,
né? Se as pessoas forem mais ou menos do mesmo nível, funciona muito bem. Então dá para convidar um colega e aí eles fica um pouquinho mais barato também para cada um, né? Então, novato da música, eu te digo @gmail.com. Pronto. Então, vocês têm aí contato se quiserem mais detalhes sobre o valor de aula, esse tipo de coisa, a gente vai conversando por lá e vai ajustando aí de acordo com a sua realidade, né? O Marcos Vinícius aqui falou, eu tô jogando no virtual e no real, voltei a jogar depois de 12 anos sem jogar. É isso aí, Vinícius, com 38 anos, né? É isso, o Real, eu tenho, a maioria dos meus atletas, isso no mundo todo, eu dou aula hoje em dia, graças a essa tecnologia, eu dou aula pra gente no mundo todo. Tenho aluno no Alasca, tenho aluno na Suécia, acabei de dar uma aula hoje para um aluno na África do Sul. Então, a maioria deles joga num clube na vida real e faz aula no virtual para aprimorar alguma técnica, alguma estratégia, para pegar opiniões diferentes, para jogar com jogadores diferentes que às vezes no clube dele não tem. Então tudo isso acaba acrescentando bastante, né? Então é muito legal. Aqui o novato da música também falando, eu gasto combustível pra caramba. É isso, quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua energia, né? E quanto vale o seu dinheiro, né? Então, realmente, nesse ponto, o virtual não tem, é imbatível, assim, é muito mais barato. Aí o Marcos disse aqui, o óculos é só cuidar direito, lente é sensível, mas é só cuidar, exatamente, é só cuidar, né? Maurício, boa tarde. Maurício está no campeonato aí. Tá na final, né, Maurício, do campeonato da Liga Mundial. Final da terceira divisão. É isso ou é segunda divisão? Agora eu não lembro. Maurício está na final, representando bem aí o Brasil. Ah, que mais que tem por aqui? Fernanda Almeida, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. É isso aí, gente. Eu acho que foi. Acho que a gente conseguiu aí responder todas as perguntas de vocês. Terceira divisão, né, Maurício? Isso. Então vamos ver se o Maurício ganha. É a terceira divisão esse mês. Todo mês tem essas etapas do Campeonato Mundial, né? Organizado, é o campeonato oficial do Eleven Table Tennis. E esse campeonato que a gente está transmitindo esses últimos dias é o nosso rachão só para brasileiros, rachão de tênis de mesa virtual. E vamos fazer mais etapas. Hein? Esse ano, pelo menos mais uma etapa, e ano que vem a gente quer fazer várias etapas desse rachão para todo mundo conseguir jogar, para a gente conseguir transmitir o jogo, para você ver o seu jogo, comparar o que você fez esse ano com as próximas etapas, né, no futuro, para ver o quanto você melhorou. Novos jogadores vão aparecer. Então é muito legal isso, né? Essa oportunidade que a gente tem de fazer o tênis de mesa no Brasil crescer, tanto no real quanto no virtual. Tem alunos meus, por exemplo, que começaram no virtual, nunca tinham jogado na vida real, conseguiram uma técnica exuberante só jogando no virtual, que é muito impressionante. Confesso que no começo eu nem achava que isso era possível. E recentemente foram para clubes perto da cidade que eles moram para jogar pela primeira vez no real e ninguém acreditava que eles nunca tinham jogado tênis de mesa real, só no virtual. As pessoas que não conhecem a tecnologia virtual, elas não têm noção do quanto é parecido, elas não têm noção do quanto pode ajudar, né? Uma plataforma aí, uma realidade ajuda a outra, né? Isso é muito legal. Eu sinto saudade de jogar o tênis de mesa real, porque eu fiz isso, né, desde os meus 12 anos de idade, fiquei várias décadas jogando tênis de mesa real, né? Mas eu confesso que eu não tenho saudade nenhuma de jogar torneio um tênis de mesa real. Sabe aquele empenho de viajar e gastar uma grana, e chega lá no ginásio, a mesa às vezes é diferente, a bolinha do torneio é diferente, a rede às vezes não é boa, o piso está escorregando, aí tem umidade dependendo da cidade que você vai jogar, e aí às vezes a iluminação é ruim, dá reflexo na mesa, você não enxerga nada, quer dizer, você viaja, faz um super esforço para estar lá, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia, e chega lá e não é uma experiência boa, né? No virtual, você joga sempre no ambiente que você quiser, você prepara o seu ambiente, né? E a arena que você joga ali dentro do ambiente virtual, você pode deixar ela sempre igual se você quiser, né? Vocês estão vendo ali a nossa arena com o piso azul e as bordas da mesa verde, né? E os nossos patrocinadores ali ao lado também e tal, a Cacau Vegan, que é uma marca de chocolate brasileira que vende em todos os clubes principais já em São Paulo.
né? Se você joga em São Paulo e não conhece, ainda não comeu chocolate da Cacau Vegan, você está perdendo os segredos dos campeões aí, porque o pessoal come Cacau Vegan, é um chocolate de excelente qualidade, puro, né? De base belga. Então a gente tem os nossos patrocinadores e só que o jogador dentro do seu óculos, né? Por exemplo, a gente viu o Paulo e a Renata agora jogando, eles não veem esse piso azul e essa mesa verde, com a borda verde. Eles veem o que eles escolheram como ideal para jogar. As cores, a cor da bolinha, a cor da mesa, o ambiente que eles jogam, tem vários ambientes, então isso é importante as pessoas saberem. Esse é o ambiente que eu escolhi para transmitir para vocês o jogo, né? E toda transmissão eu mudo um pouquinho, ali a cada duas, três transmissões eu mudo a cor do chão um pouquinho, mudo alguma coisinha para ficar um pouco mais interessante, para não ficar sempre igual, mas o jogador pode jogar sempre na mesma arena, com a mesma configuração, né? E isso é um conforto, porque a mente se acostuma com aquilo, né? Diferente de jogar num ginásio numa outra cidade que você não está acostumado, né? Às vezes até a diferença de altitude muda, né? Se você joga numa altitude, eu já joguei, por exemplo, no México, numa cidade do México, uma altitude alta ali, né? Eu não sei quanto que é ali, é perto de, sei lá, acho que acima de 1.500 metros acima do nível do mar, a bola pesa diferente, a bola se comporta diferente do que jogar, por exemplo, ao nível do mar, né? Então, todos esses desconfortos e adaptações que a gente precisa fazer no tênis de mesa real, no tênis de mesa virtual a gente não tem. Então é outra vantagem, tá? Eu sei que eu estou puxando a sardinha pro nosso lado aqui do tênis de mesa virtual, porque a gente tem muito interesse que isso cresça, mas é muito porque isso torna o tênis de mesa acessível para mais pessoas, né? E esse é o esporte que a gente ama, o tênis de mesa, não importa se é real ou virtual, a gente quer todo mundo praticando, a gente quer torneios de qualidade, a gente quer ver o Brasil no topo do ranking mundial, né? Então, aproveitando essa onda aí do Hugo Calderano, que está no top 3 do ranking mundial, é tão raro isso acontecer no Brasil, né? Aparecer um jogador tão fenomenal quanto ele. A gente espera que no futuro apareçam outros, né? Com mais frequência, para substituir o Hugo, porque daqui a pouco vai se aposentar, né? Ele não tem muito mais tempo, ele está relativamente novo ainda, mas também, né, um jogador como ele, agressivo, na casa dos 35 anos de idade, já começou a cair o nível normalmente, né? Na média, porque é muito exigente o esporte nesse alto nível, né? Fisicamente muito exigente. Então a gente precisa de gente para suprir essa lacuna aí que vai ficar, esse ato que o Hugo Calderano vai deixar no ranking mundial para o Brasil, né? É isso aí. Exatamente. Tem raquete que custa o preço do óculos mesmo, né? Você vai comprar uma raquete aí Butterfly, com borracha Butterfly, que normalmente no Brasil é o material mais caro. Eu não sei se isso mudou de uns anos para cá, mas Butterfly sempre foi mais caro. Você compra um kit desse da Butterfly, arrisca você gastar perto do preço de um óculos, sim, com toda certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente continua amanhã, né? Amanhã tem jogo, se eu não me engano, é da Renata. Deixa eu ver aqui de novo. Não, amanhã é o. Tem dois jogos amanhã, na verdade, muito interessantes. Jogo pela divisão 2 da etapa mundial, dois brasileiros, o Leandro Stakeholder e o Hidetaka. Eles vão jogar as quartas de final, então um dos dois brasileiros vai passar para a semifinal da segunda divisão da etapa mundial de agosto, que é excelente. Esse jogo a gente vai transmitir por aqui. E tem o jogo pelo Rachão na categoria B, também do Hidetaka, contra o Luiz Fean. Então, o jogo do Hidetaka com o Stakeholder é 10 da manhã e depois às 14 horas ele volta para jogar aqui no Rachão contra o Luiz Fean, categoria B. Então, temos dois jogos muito interessantes amanhã, todos brasileiros, e vamos torcer aí para a gente assistir jogos bons, né, de nível técnico bom como tem sido, né? Hoje mesmo a gente assistiu um jogo maravilhoso também na categoria B, né? E os jogos estão subindo o nível, né? O pessoal está melhorando, tá muito legal isso. Ah, Big John Play, salve! Onde baixa esse jogo, Big John Play? É o seguinte, você tem que comprar um óculos de realidade virtual da Meta. A gente recomenda o óculos Meta Quest 3. Pode ser o Quest 3S, que é um pouquinho mais barato também, mas o Quest 3 é melhor. Se o dinheiro não é problema, vale a pena investir no MetaQuest 3. E aí dentro do óculos você tem a loja deles, né? E tem um aplicativo para celular também.
onde você compra os jogos. O jogo chama Eleven Table Tennis, ele custa aí entre 20 e 30 dólares, né? E uma vez que você pague, não tem mensalidade, anuidade, não tem nada. Você comprou uma vez, você sai jogando aí para sempre, tá? Eleven Table Tennis. Você compra na loja da Meta. Tá direto dentro do seu óculos virtual. Beleza? Maravilha, pessoal. Obrigado mais uma vez. Aquele abraço. Amanhã, 10 horas da manhã, tem mais transmissão. A gente se vê em breve.